item da pauta. Todos os vereadores já têm a ata, já olharam, né? Então está em discussão a ata do dia 14 de janeiro da sessão extraordinária. Mas a gente leu a ata, ficou à disposição para nós ler e agora a gente vai colocar ela em votação. De repente, se os... Senhora secretária, me permita, a próxima ata da reunião de hoje, assim que ela fique pronta, ela irá para os e-mails de todos os vereadores. Se algum vereador ainda não deixou e-mail na casa, por gentileza, deixem com as nossas secretárias, que elas estarão passando, então, aos e-mails e depois nós imprimimos, até por questão de economia e de meio ambiente, nós estaremos imprimindo as atas depois que aprovadas. Aí fizemos as alterações, nós estamos... Esse aparelho de data show utilizado hoje é do vereador Jaziel, mas nós estaremos adquirindo em seguida um para casa, para que todos os vereadores possam projetar aquilo que lhe forem de interesse e que nós possamos também, se for o caso, projetarmos até a ata e fazermos as correções já em plenário e já imprimimos para que as atas nunca fiquem atrasadas. Era isso, senhora secretária. Os vereadores gostariam de discutir a ata? Não? Então, em votação... Pois não, vereador. Aqui o projeto, já verificamos. Não, o projeto sim, mas o senhor falou, será correto? É que foi escutado o que o senhor falou, mas a gente corrige. Realmente era 13.300, mas ele pode ter se expressado mal, né? Pronunciado 13.500, mas a gente corrige. 3.211. Mas eu sugiro, como nós vamos redigir a ata será agora, nós corrigimos esse valor aí, porque se foi falado um outro vereador, um outro valor foi de forma, não se teve intenção, se pensou nesse valor sim, no correto, né? Talvez a pessoa tenha expressado o valor errado, mas se pensou no valor correto, então sem problema nenhum nós podemos fazer a alteração na ata. Então só na folha 3, né, vereador Flávio? 3.300, a gente tem 13.500. Só alterar ali essa... Então, em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Então, foi aprovada a ata da sessão ordinária da sessão passada, da sessão extraordinária. Leitura das correspondências recebidas e expedidas por esta casa durante o período. Correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que esse balancete é o balancete do terceiro trimestre da Secretaria Municipal de Saúde, ainda encaminhado pela secretária Ângela, e foi protocolado nesta casa dia 18 de janeiro. Está à disposição dos vereadores que quiserem olhar também o balancete da Secretaria Municipal de Saúde do último trimestre de 2012.
Caro presidente, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 14 de janeiro de 2013. Caro presidente, em nome deste Parlamento, envio meus cumprimentos aos membros da mesa diretora da Câmara de Bom Jesus, junto aos votos de sucesso aos seus componentes e de uma gestão marcada por grandes realizações. Deputado Alexandre Postal, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral do Estado. Ilustríssimo senhor, vereador Valfredo Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, parabéns pela posse no cargo de presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus. Receba, juntamente com os demais integrantes da mesa diretora, os cumprimentos desta instituição e o desejo de sucesso nesta etapa. Aproveito a oportunidade e coloco a Procuradoria-Geral do Estado à disposição para o que se fizer necessário. Carlos Henrique Kaiper, Procurador-Geral do Estado. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, registramos nossos votos de sucesso para o boletim, para o trabalho que se inicia agora em janeiro. Encaminhamos em anexo o boletim informativo da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle desta Assembleia Legislativa, que destaca as principais matérias debatidas no segundo semestre de 2012. Também em anexo, enviamos exemplares da cartilha aos gestores municipais, um material elaborado por esta comissão em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Esta cartilha apresenta, de forma didática, as principais orientações acerca das matérias orçamentárias e de fiscalização dos recursos públicos que devem ser observados pelos gestores municipais. Desejamos que o senhor realize um mandato propositivo marcado por avanços sociais, desenvolvimento econômico e responsabilidade com os recursos públicos. Um forte abraço. Porto Alegre, 3 de janeiro de 2013. Deputada Maria Helena Sartori, presidente da comissão. Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Serviço Municipal de Radiodifusão, Aparados da Serra. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, o Serviço Municipal de Radiodifusão, Aparados da Serra informa que serão feitas as transmissões das reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus. Sem mais, e à disposição para qualquer esclarecimento, atenciosamente, Oberdan Calai Chaves, diretor da autarquia, Serviço Municipal de Radiodifusão, Aparados da Serra. Protocolado nesta casa, o dia 23 de janeiro de 2013. Bom Jesus, 22 de janeiro de 2013. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar às dependências da Câmara Municipal de Vereadores para a terceira capacitação de cuidadores de idosos, que será no dia 22 de 4 de 2013 ao dia 26 de 4 de 2013. Sendo que tínhamos para o momento, desde já, agradecemos atenciosamente Cíntia Magaldi Ramos Viana, secretária municipal de Assistência Social. Protocolado nesta casa, dia 22 de janeiro de 2013. Bom Jesus, 23 de janeiro de 2013. Senhor presidente, nesta oportunidade, informo que estarei em viagem a Brasília nos dias 28 a 30 de janeiro do corrente ano para participar do Encontro Nacional com os novos prefeitos e prefeitas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a convite da Presidenta da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, bem como farei visitas aos ministérios com a finalidade de agilização de convênios e projetos. Sem mais, reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Frederico Arcari Becker, prefeito municipal. Protocolado nesta casa no dia 23 de janeiro de 2013. Prestação de contas do Hospital de Bom Jesus, Instituto de Saúde e Educação Vida. Protocolado nesta casa, a prestação de contas também. Está à disposição dos vereadores. Foi protocolado no dia 1º de fevereiro de 2013. Os vereadores que quiserem olhar também está à disposição. Eram estas as correspondências recebidas, senhor presidente. Não houveram correspondências expedidas neste período.
Comunicações. Vereadores previamente inscritos no prazo regimental de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Eliseu Garcia. Vereador Flávio Castilhos. Vereador Rafael Silveira. Ordem do dia. Proposições e processo legislativo à deliberação plenária. Pedidos de informações e requerimentos. Protocolo número 00351 de 2013, do vereador Sérgio Bilieri. Protocolado, então, 2 pedidos de informação. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, pedido de informação conforme o artigo 150 do Regimento Interno desta Casa. A bancada de oposição, com assento nesta Casa Legislativa, na forma legal e regimental, solicita a Vossa Excelência que, ouvido o plenário, seja remetido ao senhor prefeito municipal de Bom Jesus pedido de informações para que apresente resposta à seguinte questão: providências tomadas e valores gastos com fotocópia das notas fiscais referente ao resgate e manutenção da escavadeira hidráulica, a qual sofreu acidente em serviço no início do mês de janeiro do corrente ano, bem como o nome do operador da máquina e cópia de seu contrato de prestação do serviço. Espera deferimento, Bom Jesus, 4 de fevereiro de 2013. Então, em votação, o pedido de informação do vereador Sérgio Bilieri, líder da bancada de oposição. Em votação, então, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, pedido de informação, conforme o artigo 150 do Regimento Interno desta Casa. O vereador Sérgio Augusto Bilieri, integrante e líder da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, na forma legal e regimental, solicita a Vossa Excelência que, ouvido o plenário, seja remetido ao senhor prefeito municipal de Bom Jesus o pedido de informações para que apresente resposta às seguintes questões. Número 1. Relação de todos os funcionários com nome, cargo, função e vencimentos do Serviço de Radiodifusão Aparados da Serra. 2. Relação de todos os secretários e chefes de departamentos nomeados. 3. Relação de todos os servidores de todas as secretarias e departamentos individualmente com nome, cargo, função e vencimentos. Condições em que ocorreu o acidente com o veículo oficial à disposição do senhor prefeito municipal, bem como a indicação de quem era o condutor do automóvel Vectra no momento do evento. Espera deferimento, Bom Jesus, 4 de fevereiro de 2013, vereador Sérgio Bilieri, líder da bancada de oposição. Também está em votação o pedido de informação do vereador Sérgio Bilieri, líder da bancada do PMDB. Quem concorda, permaneça sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Projetos de resoluções. Projeto de lei. Projeto de lei número 3.178/2012, de 27 de 12 de 2012. Ele é originário do Poder Executivo. O projeto de lei que substitui os demonstrativos contábeis anexos à lei número 2.843, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a lei orçamentária do município de Bom Jesus
para o exercício de 2013. Então, em discussão, o projeto 3.178/2012, originário do Poder Executivo Municipal. Não havendo nenhum vereador que demonstre a necessidade de falar sobre o projeto, já colocamos em votação. Então, em votação, o projeto 3.178/2012. Quem concorda, permaneça sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 3.191/2013. Do 1/2/2013, originário do Poder Executivo. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal de Bom Jesus a repassar a subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Jesus, a PAI, e dar outras providências. Em discussão, o projeto 3.191/2013. Pois não. Então, com a palavra, o vereador Rafael. Sobre uma questão aqui, senhor presidente. O projeto que veio, ele eleva os valores para 7.186,40. Isso. Eu tive há pouco tempo conversando com o senhor prefeito, tá? E Sim. conforme aprovado pela própria Câmara, o ano passado, esse repasse não seria no valor de R$10.000? O vereador Rafael, nós temos aqui o projeto anterior. Ele aprovado pelo orçamento, né? Ele trata no valor que era de 7.186,40. Esse projeto ele é de 23/5/2011. E ele é o projeto número que foi votado no ano passado, não era o repasse no valor de R$10.000? Não, a informação que nós temos que vem do Executivo, que o projeto 2.732, de 24 de maio de 2011, esse projeto foi aprovado o dia 24 de maio, tá? No valor de R$ 7.186,40. Vereador, o senhor refere que no orçamento está previsto esse valor de 10 mil? Então, teria que fazer, o Executivo agora teria que fazer um projeto de R$10.000 neste ano? Ou se a Câmara fazer uma emenda, ou que a gente... Se nós pedir vistas e conversar com o vereador Rafael, por se tratar de uma emenda aditiva e implicar em gastos, não é de competência do Legislativo para que seja aumentado. Eu sugiro que seja feito, então, vistas desse processo. Eu tive informação já foi passado pelo Poder Executivo que era o valor de R$10.000. Deve estar no orçamento, eu não me recordo agora, mas se está no orçamento, o prefeito, se ele quiser, ele pode cumprir, porque o orçamento está previsto. Só que o Executivo mandou assim: se o vereador como líder quiser pedir vistas do projeto, conversar com o prefeito... Eu peço vistas do projeto. Então, o pedido de vistas em relação ao projeto de lei 3.191/2013. Quem concorda com o pedido de vista, permaneça sentado. Quem discorda, por gentileza, fique em pé. Então, aprovado o pedido de vistas ao projeto 3.191/2013 por unanimidade de votos. Projeto de Lei 3.192/2013, originário do Poder Executivo.
Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar acordo de parcelamento da dívida para com a Rio Grande Energia RGE e da outras providências. Em discussão, o projeto 3.192/2013. Em votação, o projeto originário do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de parcelamento de dívida para com a Rio Grande Energia RGE e da outras providências. Quem concorda com o projeto, permaneça sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 3.193/2013, ele é originário do Poder Executivo, o projeto de lei que dá nova redação ao artigo 5º da Lei 2.857, de 15 de janeiro de 2013. Projeto de lei remetido à Comissão de Constituição e Justiça para o parecer. Então, esse projeto está remetido à Comissão de Constituição e Justiça para o parecer. Lembramos também a todas as comissões que agora, nós voltando do recesso, que já se reúnam e determinem quem será o presidente de cada comissão. Grande expediente. Explicações pessoais. Vereadores, regimental previamente inscrito na tribuna, proferirão seus discursos pelo prazo regimental de 10 minutos. Mas antes, nós gostaríamos de submeter à deliberação plenária as próximas reuniões, as reuniões de fevereiro, que seriam 4 e 18 de fevereiro. Então, em processo de votação, as reuniões de 4 e depois 18 de fevereiro. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de voto. Então, primeiro vereador inscrito, o vereador Valfredo, vai usar o meu espaço no final. Então, o segundo vereador inscrito, o vereador Sérgio Bilieri. Vereador Rafael Silveira, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o secretário da Fazenda, o senhor Omar Acari Ferreira, pelo parcelamento da dívida com a RGE, que ele conseguiu, que era no valor de R$54 mil. Ele conseguiu o parcelamento com o desconto, que veio para R$29.118,77. A respeito também dos pedidos de informação do vereador Sérgio Bilieri, um fato que ocorreu com a máquina da prefeitura, que eu acho que todos são sabedores, e o vereador pediu a informação, que eu acho que é uma coisa correta. Eu acho que a pessoa tem que pedir informação e tem que ser prestada a informação. Só que eu gostaria de deixar aqui, vereador, eu acho que o senhor se recorda, aquele dia quando nós nos encontramos lá no lugar do episódio, que o senhor chegou para mim e disse: tu viu teu maquinista? Eu quero dizer ao vereador que, em primeiro lugar, ele não trabalhava nem tem nem Maria Fumaça para ser maquinista, operador do Max. E esse tipo de coisa só acontece para quem faz alguma coisa. Porque se a máquina fica parada, não tem só o risco de enferrujar. Eu queria deixar claro isso aí. A respeito também do posto de saúde, que aquele dia na reunião extraordinária eu falei para todos vocês que não havia o sistema de fichas,
Hoje, eu e o vereador Fábio Castilhos, hoje à tarde, nós fomos em busca de informações como é que estaria ocorrendo o atendimento dos postos de saúde. E a gente teve a informação que cada médico está atendendo 16 consultas, mas não por sistema de fichas, sistema de agendamento. E também que, se caso passe os 16 atendimentos, as pessoas que chegam depois, que ultrapassou esses 16, elas também são atendidas. E são atendidas num dia, já é marcado para o outro. E no posto de saúde da Coab, se não me falha a memória, vereador Flávio, nós recebemos informação do enfermeiro Rodrigo, que é responsável por aquele posto, que lá é feito o atendimento no posto central. Perdoe. No posto central, o atendimento, quando é feito 3 médicos, quando tem 3 médicos, é feito atendimentos, daí, por exemplo, não tem o número certo, quantas pessoas forem chegando, elas vão ser atendidas. E também pedir para que a comunidade, porque é muito fácil a pessoa criticar. A pessoa, eu não defendo ninguém, não acuso ninguém, porque uma coisa é quando é vidraço e uma coisa é quando é pedra. E eu quero dizer que eu acho que todos nós temos que nos deter em o que seja melhor para o município. E nem tanto criticar, mas sim procurar ajudar. Procurar ajudar, porque, na verdade, nós aqui em Bom Jesus, todo mundo conhece todo mundo, e nós, como vereadores, eleitos pelo voto do povo, somos seus representantes e seus fiscalizadores. Portanto, o que não estiver ocorrendo certo, nós temos que fiscalizar e temos que denunciar. Mas aquilo que está sendo bem feito, correto, com honestidade, nós temos que ter o mínimo para saber reconhecer e elogiar. Portanto, seria isso hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Lucila Maggi. Com a palavra, a vereadora Lucila Maggi. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, comunidade bom-josuense que nos assiste. Como o vereador Rafael mencionou a respeito como o senhor disse, maquinista, eu gostaria de saber, vereador, se o senhor sabe quando que foi feito o contrato e de que forma foi feito o contrato do... Isso, eu referi maquinista porque maquinista que não tem uma Maria Fumaça. Como que o senhor... Eu achei que seria, quando o senhor começou, eu esperei que o senhor concluísse e que o senhor falasse de que forma ele foi contratado e qual a autorização legislativa que está regendo, então, a contratação dele. O senhor sabe me dizer? Olha, vereador Lucila, eu acho que vocês já vão saber devido a vocês terem encaminhado, porque se eu não quisesse prestar essa informação para vocês, eu não tinha aprovado. Que foi aprovado por unanimidade. No momento algum, a nossa bancada não quis aprovar por omissão. A omissão do que, na verdade, aconteceu, como é que foi o contrato do maquinista, isso aí, do operador de máquina, isso aí tudo vocês vai vir para vocês. Tá, então ele é operador de máquina. Isso. Não, eu só é que o senhor. Eu achei que o senhor ia explicar, né, como que tinha sido o contrato dele, quando foi autorizado por esta casa, tanto que eu me dirigi ao departamento pessoal no outro dia, né, e conversei com o prefeito, fiquei no aguardo, né, para ver de que forma que ele estava contratado, mas eu não tive resposta ainda. Então, agora, com certeza vai ter. Por isso que a gente fez o pedido de informação. O vereador Sérgio, junto com toda a nossa bancada, fizemos o pedido de informação para nós. Com certeza não, só quando pedir de informação, acho que vocês... Só que no primeiro momento, vereador, a gente foi até o Poder Executivo buscar essas informações, a gente não teve êxito.
Então a gente vai fazer conforme a lei nos assegura, né? Se tem informação, o prefeito tem que responder. Muito bem. Eu só toquei na questão porque eu achei que o senhor sabia, né? Que o senhor tocou no assunto, mas não nada particular, vereador. Eu gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito municipal pedindo providências na residência da senhora Elizabeth Santos Pires, na rua João Borges Duarte, bairro Alto da Pedra, 312, que deu um problema no esgoto e a água está voltando para dentro da casa dela. E ela tem 2 crianças. Aí eu tenho anotado aqui, vereador, que se possível a equipe da prefeitura, quem trabalha com essa área, né, se deslocasse até o local para tomar essas providências. E também que fosse enviado um ofício desta casa à secretária municipal de educação, a senhora Maristela, para que seja enquadrado no transporte escolar, na linha do matemático Caraúno, o nome dessas 2 crianças, que eu vou passar, é Valdivino Moraes Alano e Ronaldo de Jesus Alano. Eles moram na linha entre o matemático e o Caraúno. Então, que seja feito um enquadramento, não sei se o pai leva até uma altura, ou o ônibus, eu acho que o ônibus não chega até lá, né? É difícil. Só que como antes era só uma criança, só o Valdivino, agora tem 2 crianças, então eu acho que fica mais fácil de um transporte pegar eles ali e trazer até o transporte escolar. O vereador Flávio sabe exatamente onde está falando, né, vereador? Mas o ônibus não entra lá, né? Então, aí como está nesse período aí eles estão fazendo as licitações para o transporte escolar, que seja enquadrado o nome dessas 2 crianças, que um está na 2ª série e o outro está na 7ª série da Escola Bom Jesus. Também gostaria que fosse enviado um ofício parabenizando a secretária de Assistência Social, em especial a senhora Cláudia Borges, pelo trabalho que ela está desenvolvendo já no ateliê Livre Dedo Colorido, que eu estive visitando as novas instalações, as reformas que ela fez, e gostaria de parabenizá-la, que envie um ofício para a secretária, mas especial ao trabalho que ela está fazendo, que eu pude visitar, ver com os meus próprios olhos. Então, eram essas colocações. Boa noite a todos os colegas e muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma comunicação a todos os vereadores, e aí, em especial, a vereadora Lucila e ao vereador Rafael. E servirá também para o restante dos nossos trabalhos nessa casa. Artigo 83 do nosso regimento interno. O à parte e a interrupção do discurso, ele tem que ser breve e oportuna para indagação, contestação ou esclarecimento sobre a matéria. Então, eu vou pedir que, a cada vez que um vereador estiver na tribuna, o vereador deverá pedir o à parte e só poderá apartear se o orador concedeu a parte, para que não fique essa discussão em plenário. A discussão deve ser feita na tribuna, não segundo o nosso regimento, então, não para esclarecimentos. Tem que ser uma parte breve e oportuna. Então, que vocês, na próxima reunião, tomem esse cuidado. Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Castilhos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, com relação, senhor presidente, ao projeto 3.193, que foi remetido à Comissão de Constituição e Justiça, não sei quem são os vereadores integrantes dessa comissão, mas eu pediria, senhor presidente, que fosse apressado esse projeto o mais rápido possível, para que a gente pudesse até fazer um acordo de líderes, porque esse projeto é interessante para a Secretaria da Saúde, e quanto antes a gente puder aprovar esse projeto, é melhor para o funcionamento da Secretaria. Então, que seja reunida essa comissão,
o mais breve possível e que possamos fazer esse acordo. Perfeito, vereador Flávio. Esse projeto ele só foi remetido à comissão porque nós detectamos uma questão técnica e assim acredito que aqui os da comissão o vereador Sérgio, o vereador Osmar e o vereador Dinho. Então eles já podem marcar aí no final da reunião hoje o vereador Sérgio, o vereador Dinho e o vereador Osmar. Eles já podem daí marcarem para a semana que vem. A assessoria podem contar com a assessoria da nossa casa, o vereador Flávio Andrés aí para que o doutor, para que ele possa estar aí, se for o caso, auxiliando a você. Mas se fosse possível, essa semana, hoje é segunda-feira, né? Para terça-feira, então. No decorrer da semana. Se pudesse fazer um acordo de líder, ainda essa semana. Quarta-feira já o regimento prevê a reunião da comissão. Então tá bom, muito obrigado. Com relação ao pedido de informação, eu quero dizer à bancada de oposição que em nenhum pedido de informação que chegar a esta casa, eu votarei contrário. Jamais votarei contrário a pedido de informação, porque o pedido de informação é o artifício do vereador para dar transparência e caçar a comunidade do nosso município o que realmente está acontecendo. Eu jamais irei votar contrário e recomendarei como líder da bancada aos meus colegas para que também não votem contrário, porque precisamos de transparência e aquilo que nós passamos nos governos passados, os senhores não irão passar porque o que eu queria trazer de transparência para a minha comunidade nos governos passados, quero ajudar a trazer nesse governo do qual eu sou situação. Por isso, com certeza, estarei aprovando todos os pedidos de informação, porque é interesse meu, é interesse da minha comunidade saber e vamos estar juntos para dar essa transparência. Com relação ao transporte escolar, que a vereadora falou, a vereadora Lucila, infelizmente, a Secretaria da Saúde, da Educação, não está conseguindo buscar número de alunos, quilometragem, porque inclusive as quilometragens das linhas são, em algumas, muito diferentes da realidade. Então, há essa dificuldade. Eu conheço essa situação lá do final da linha do matemático. São 3 ou 4 crianças hoje e tem que haver uma solução. Porém, temos que aguardar para que possa medir a quilometragem e descobrir, através das localidades, das comunidades, o número de alunos, para assim depois poder fazer a licitação e para começar o transporte escolar no início de março. Por hoje era isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade Bom Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Flávio. Então, com a palavra, o vereador Eliseu Garcia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, com relação ao pedido de informação, a dificuldade que nós tivemos, vereador Flávio, com os pedidos de informação. Alguns que eram votados por essa casa, quando vinha do Poder Executivo, eu vinha pela metade. Nós nunca tivemos uma informação como deveria de ser. Eu quero aqui, no nome da minha bancada, meu nome,
aquilo que Vossas Excelências solicitaram de pedido de informação, de esclarecimento, com certeza, o tempo que estiver nessa casa, votarei sempre a favor também. Porque é um direito do vereador, é um dever do Poder Executivo prestar a informação. Não vou esconder nada e espero também que o Poder Executivo não esconda. Os vereadores têm que ter acesso, a comunidade tem que ter acesso naquilo que está sendo feito. Pelo contrário da administração passada. Que nós, infelizmente, passamos 4 anos aqui com dificuldade de esclarecer o que estava sendo feito para a comunidade. Com relação ao acidente com a máquina, eu fico triste em saber que tinha 20 pessoas, 30 pessoas tentando salvar a máquina para tirar do buraco do atoleiro e 200 com o zoião para enterrar mais. Gente que administrou o município torcendo que afundasse mais a máquina. Isso aí fica feio, é ridículo. As pessoas, uma secação dessa, em vez de ajudar a comunidade, as pessoas estão administrando, eles ficam criticando e botando para baixo. Isso aí não é trabalho do vereador e nem do Bom Jesus. Eu acho que as pessoas têm que se ajudar, parar com esse revanchismo e ajudar o município a desenvolver o município. Hoje é o líder do nosso prefeito, mas é o prefeito de todos os Bom Jesus. Então nós temos que parar, principalmente nós vereadores, nós temos que dar o exemplo e trazer a comunidade para o lado do povo de Bom Jesus. Porque chega de perseguição, nosso município só perdeu, agora vão completar 100 anos de emancipação, e com essa briga, com essa ignorância, com essa burrice de muitas pessoas, que só prejudica o município. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Eliseu. E eu convido ao vereador Sérgio, vereador vice-presidente, para que assuma os trabalhos para que eu possa usar, então, a tribuna. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, então, com a palavra, o nobre vereador Alfredo Fonseca, espaço regimental de 10 minutos para suas explicações pessoais. Senhor presidente, senhora vereadora e secretária da Casa, vereadora Lucila, professora Patrícia, também vereadora dessa Casa, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, que nos prestigia nesta noite de reunião, onde estamos abrindo os trabalhos das sessões ordinárias, a imprensa que aqui se faz presente, Rádio Aparados da Serra, Rádio Nordeste FM, Mr. Canu, a vocês todos o nosso boa noite, o nosso muito obrigado por estar aqui prestigiando e conferindo o trabalho do seu vereador, o trabalho de todos os vereadores na Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus. Inicialmente, senhor presidente, me permita que faça um agradecimento a todos os vereadores por ocasião da eleição da mesa diretora, onde tivemos o prazer e a felicidade de sermos o presidente dessa casa por maioria absoluta de votos. Este fato só nos engrandece, nos deixa muito felizes e nos chama a atenção para a grande responsabilidade que teremos aqui nesta casa, conduzindo os trabalhos no ano de 2013, nesta nova administração que começou em 1º de janeiro. Agradeço a vocês e prometo muito trabalho e muita dedicação. Nós estamos na casa, mesmo ela estando em recesso no mês de fevereiro, nós estivemos aqui praticamente todos os dias, dando expediente do início da manhã até o final da tarde, e continuaremos no mês de fevereiro, ainda em expediente, aqui nessa casa, ao qual eu também agradeço a tantas e tantas pessoas que nos procuraram, que vieram até ao nosso encontro, que vieram visitar, vieram conhecer a Câmara de Vereadores. Então, a todas essas pessoas que vieram nos desejar
boa sorte, bom trabalho a todos que estiveram aqui. O nosso muito obrigado pela presença. E aproveito para convidar a plateia aqui presente para que retornem a essa casa, que venha conversar conosco, venha até a sala da presidência para trocarmos ideias e discutirmos medidas e ações que com certeza só vão beneficiar o nosso trabalho e o nosso município de Bom Jesus. Em relação à nossa gestão, aqui frente à Câmara de Vereadores, na presidência, nós estamos procurando fazer uma gestão onde seja modelo. Assim como já fizemos em outros locais que passamos, há uma preocupação muito grande que todos os vereadores sejam respeitados, porque todos sabem que não é fácil sentar numa cadeira e ocupar um espaço de vereadores. A eleição passada foi uma eleição muito disputada em relação aos vereadores. Então todos conhecem da dificuldade e o quanto que um vereador precisa para estar aqui. E por isso é o objetivo nosso, enquanto estivermos à frente dessa casa, fazer com que todos se respeitem e sejam respeitados também pela nossa comunidade. Também queremos pautar o nosso trabalho pela transparência e, principalmente, como modelo. Temos conversado e temos trabalhado, temos inclusive contado com o apoio de todos os funcionários da casa. A diretora da casa é a Maríndia, ela está trabalhando aqui conosco já desde o dia 1º, ela é formada em administração de empresa. O doutor Flávio Andrés é o nosso assessor jurídico, também formado, evidentemente, é claro, no direito e também trabalhando aqui junto conosco. Nós contamos também na casa com 2 estagiários, a Soraya, que é estudante de administração de empresa, e contamos agora com o Ráfaga, que é estudante de direito e estagiário nessa casa. A vocês, o nosso desejo de bom trabalho nessa casa e que as experiências vivenciadas por vocês aqui nessa casa possam melhorar e aprofundar ainda mais o conhecimento que vocês estão tendo lá nos bancos escolares da Universidade de Caxias do Sul e que possam estar aprimorando e ganhando experiências e que no futuro bem próximo vocês possam estar até ocupando aqui os nossos lugares. Esse é o nosso desejo de coração. Então, uma felicitação também a vocês, um abraço às funcionárias da casa aí, a Jéssica, a Fabiane e a Zilda também, que estão trabalhando conosco aí diariamente. Gostaria também esqueceu do Sola. O nosso secretário, perfeito, o nosso secretário bem lembrado, vereador Rafael, o nosso secretário Solon Dutra Rodrigues, que, diga-se de passagem, ele está fazendo um grandioso trabalho, ele está fazendo o resgate da história política dos 100 anos do município de Bom Jesus. E aproveito a oportunidade, vereador Rafael, bem lembrado, que no dia 18 de fevereiro haverá uma reunião solene nesta casa, ao qual eu aproveito e convido a todos vocês, onde será feito 18, 22, 23, o doutor Eric é da comissão também, 23, uma reunião solene, onde estará sendo lançado os eventos do centenário. E é intenção desta casa, com a concordância de todos os vereadores, essa casa estará promovendo um evento na Semana do Centenário, com uma reunião solene, com a presença de todos os vereadores da história política de 100 anos de Bom Jesus e de todos os prefeitos e vice-prefeitos, evidentemente, é claro, vivos, numa sessão solene, e aonde a gente quer fazer aí também, editarmos um livro, e é nesta edição desse informativo que o secretário Solon está trabalhando. Ele está trabalhando no resgate dessa história política do município de Bom Jesus. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade também para informar a todos os vereadores que nós já completamos a mudança do outro prédio onde estava a Câmara de Vereadores e já trouxemos todo o material. Por isso nós até pedimos desculpa, que o material ainda está exposto
ele está sobre análise criteriosa dos nossos funcionários. Parte desse material mais antigo está sendo catalogado e sendo enviado para a SMEC, para o Departamento de Cultura, onde ele vai ficar à disposição ali do setor de cultura do patrimônio. E uma outra parte ficará no patrimônio da Câmara de Vereadores. E a parte mais recente ficará arquivado nos nossos arquivos. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos a felicidade de encontrar-nos lá na outra casa, revirando um livro de correspondências expedida em data de 1947, se não me falha a memória. Mas ele está na casa e tão logo a gente encontra a maneira, inclusive a gente pretende até estarmos aí expondo esse trabalho. Então é o trabalho que nós estamos fazendo. Será entregue lá na Câmara de Vereadores alguns equipamentos eletrônicos que não funcionam, outros em desusos, e alguns bens eles serão repassados para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus. Por isso, eu preciso que os nobres colegas me apoiem aonde nós estamos lá, de material que pode ser aí reaproveitado tranquilamente pelo município, dos bancos do antigo plenário e de uma televisão, um vídeo, um aparelho de parabólica e um videocassete. Então, gostaria de submeter a aprovação depois do plenário para que nós fizéssemos um pedido que esses bancos e essa televisão fossem doados para as escolas municipais de Bom Jesus. Os bancos para a Escola Arthur, para a Escola Bom Jesus e para a Irmãs Ramos. E a televisão, como não vai ser ocupada aqui, que nós estaremos adquirindo um data show, que é mais moderno e tem um uso maior, né? Pode ser melhor aproveitado. A televisão para a Escola Bom Jesus, porque ela já tem suporte e pode ser perfeitamente instalada lá no refeitório da Escola Bom Jesus. Então, para encerrar, que eu não posso passar do meu tempo, também você que seja emitido. Senhor presidente, teria mais 2 minutos, se o senhor quisesse finalizar seu pronunciamento. Eu gostaria também que fosse mandado um ofício para o senhor prefeito municipal, dos mesmos moldes que a vereadora Lucila sugeriu. Esse ofício indicaria, porque nós sabemos que a empresa que faz a coleta de lixo, ela está provavelmente com um contrato emergencial. Provavelmente, deve ter se encerrado em 31 e provavelmente vai ser feita uma licitação dentro de poucos dias. Então, eu gostaria de sugerir que se acrescentasse no recolhimento do lixo. Eu sei que o lixo já é recolhido em algumas comunidades do interior, como Boca da Serra, acredito que Passo dos Varões. Eu gostaria que o senhor prefeito municipal acrescentasse as localidades do Pomar do Esquil, Pomar do Camelote, Pomar da Malque, o Pomar do Bofinho e o Pomar Mazoque lá no Caraúna. Até a pedido, alguns locais aqui, até a pedido dos próprios moradores do Pomares, que são bastante moradores e produzem bastante lixo, e que a prefeitura acrescente no seu roteiro essas localidades. Quanto à questão da licitação do transporte escolar, nós já fizemos um estudo e uma análise, vereadora e vereadores, e realmente nós já fizemos algumas sinalizações aqui estudando, e vocês vejam que realmente na questão das localidades, das linhas, algumas coisas vão ter que ser modificadas, porque elas não condizem com a realidade. Vocês sabem que as comunidades do interior e o número de alunos, ele oscila em virtude da safra. Então, nessa época, há um número elevado, em determinadas épocas do ano diminui o número de alunos e em determinadas épocas aumenta. E muitas dessas localidades aqui que eu analisei também são regiões de fazenda, aonde às vezes há um capataz da fazenda, um morador, um empregado rural, que ele tem um determinado número de alunos, às vezes ele se muda e às vezes o que vai morar naquele local não tem filhos. Então requer
que essa quilometragem e esses itinerários sejam mudados constantemente. Eu só gostaria de alertar ao Poder Executivo que faça a medição, né, e a observação desses locais, porque, pelo que eu percebi aqui, muitos deles já não são mais, não condiz à realidade, porque ela muda praticamente todo mês, para não dizer toda semana. Eram essas as considerações que nós tínhamos para fazermos no dia de hoje, e agradeço aí a todos que nos acompanham nesse dia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valfredo, e peço ao senhor que retome a cadeira da presidência desta casa. Então, passamos agora aos espaços de líder. O vereador Flávio tinha solicitado o espaço de líder. O vereador Sérgio. Então, com a palavra, o vereador Sérgio. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, também quero saudar a imprensa que está fazendo a cobertura aqui da nossa reunião para a posterior divulgação nas suas respectivas emissoras. O que me traz a ocupar o espaço de líder em referência aos seguintes assuntos. Primeiro, com relação ao episódio da máquina, eu quero dizer ao vereador Rafael que eu não tive a intenção nenhuma de criar polêmica, tanto com ele quanto ao operador da máquina que estava trabalhando naquele local. O que me intrigou naquele momento foi o fato de, numa tarde chuvosa, onde o terreno não é propício aos trabalhos, estavam abrindo aquele vale justamente naquele momento. Mas, provavelmente, com autorização do secretário de obras, ele entendeu que poderia ser feito o trabalho. Casualmente, aconteceu esse episódio, da máquina cair naquele vale, uma máquina de valor aproximadamente de R$400 mil. Então, a nossa preocupação é no sentido de que, com a água que entrou dentro da máquina, pode ter acontecido avarias, e causar despesa ao horário público. Essa é a nossa preocupação, tanto que coube a nossa bancada fazer o pedido de informação para que nós, vereadores e a comunidade, fique sabendo o que foi gasto, então, para recuperar os gastos provocados pelo episódio da máquina ter caído nesse vale. Com relação também ao projeto da contratação dos médicos, inicialmente nós aprovamos o projeto para vigorar a partir do dia 1º de abril, tanto que nós nos reunimos e podemos constatar que havia um outro projeto que está em vigor até o final de março. Porém, nós vamos reunir a nossa comissão, a qual eu sou presidente, para que estudemos o projeto e, claro, nós não temos nenhum objetivo de trancar o projeto e prejudicar a saúde. Esperamos que a população saiba que nós não temos essa finalidade e vamos nos reunir essa semana para, de repente, fazer um acordo de líder para que a comunidade não seja prejudicada. Nós
Só nós queremos saber o que estamos votando, né? Não queremos votar nada que posteriormente venha a prejudicar tanto o Executivo quanto nós vereadores. Também quero parabenizar os vereadores da oposição por ter votado aos nossos pedidos de informação, né? Hoje eu também sou franco a dizer que não votaria mais contra, né? A gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo e vai amadurecendo, né? Eu entendo que muitas vezes eu errei, né? Hoje eu procuro acertar e não continuar no erro, eu admito isso, né? Então eu parabenizo a vocês, vereadores, por ter votado favorável, porque eu também reconheço aquilo que eu eventualmente erro, porque também sou ser humano e às vezes a gente comete alguns erros, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo e a gente vai se autocorrigindo. Então, quero agradecer mais uma vez a esse espaço, senhor presidente, agradecer a todos vocês. Hoje é o primeiro dia, o início dos trabalhos do Legislativo, e estamos aqui para trabalhar, para ajudar a comunidade, para que a gente possa fazer o melhor e fazer jus àquelas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, e estamos aí novamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao vereador Sérgio. Nós até pedimos desculpa, porque nós estamos, com todo respeito, professora Anísio, ainda usando aqui esse cronômetro, e na verdade ele é útil, mas ele já não consegue registrar com precisão os minutos. E nós estivemos fazendo uma pesquisa para adquirirmos um digital e não encontramos na região. Então me parece que vamos ter que fazer a compra de um cronômetro até pela internet, e esse ficará como tantas e tantas relíquias que temos nessa casa. Certamente esse aqui será mais uma relíquia que nós esperamos, professor Anísio, na próxima reunião tê-lo aposentado, mas fique o registro, vereador, que ele teve bastante trabalho nessa casa e que prestou um bom serviço. Então, para a próxima reunião aí a gente já vai procurar. Vereador Flávio, então, com a palavra, com o espaço do líder. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Inicialmente, eu quero cumprimentar o vereador Sérgio, que reconheceu o seu erro, e realmente a gente sempre está errando, mas sempre procurando acertar. Meus cumprimentos ao senhor. Mas, senhor presidente, comunidade Bom Jesuense, o que me traz a esse espaço de líder, inclusive, vereador presidente, se por acaso faltar alguns minutinhos para mim concluir, eu gostaria já antecipadamente pedir a sua compreensão. Mas essa casa recebeu e foi protocolado no dia 2 de janeiro de 2013, vindo da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula, o relatório final do inquérito policial decorrente da ocorrência policial número 280/150436, que diz assim: Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula, inquérito policial número 161/2012, número 150436A, boletim de ocorrência 150436/2012-280. Fato: homicídio culposo e lesão corporal culposa. Relatório: meritíssimo juiz, o presente inquérito policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos praticados na direção de veículo automotor, referente a fato ocorrido em 7 de fevereiro de 2012,
às 17h30, possuindo como investigado Vianney Lima Santos. Conforme a ocorrência policial, o investigado conduziu o veículo Citroën Jumper, placas ISG 4882, tratando-se de veículos que estavam a serviço da Prefeitura Municipal de Bom Jesus e realizava o transporte de pacientes e familiares para o tratamento de saúde na cidade de Caxias do Sul. Na data acima referida, ocorreu acidente de trânsito, restando diversos passageiros feridos, sendo que um deles faleceu em decorrência do acidente. Aqui o parágrafo seguinte fala do nome das pessoas, que eu não vou relatar aqui, até pelo espaço. O policial militar responsável pelo atendimento do local narrou que chegou ao local após o acidente e conversou com o investigado. Disse que este referiu que no momento do acidente chovia muito e que havia uma mancha de óleo na pista, motivo pelo qual teria perdido o controle do veículo, vindo a chocar-se com o barranco e capotar. Referiu ter realizado o teste do bafômetro no investigado, o qual não apontou a presença de álcool no sangue. Juntou o procedimento à ocorrência policial número tal, na qual consta que a passageira Laurita Rec Neto faleceu em decorrência do acidente. Aqui tem mais 3 parágrafos que eu não vou ler também, porque fala apenas do nome das pessoas que ocupavam este veículo. Interrogado, o investigado optou por permanecer em silêncio. Os passageiros Franciele Adame da Conceição, Lúcia Souza Lima, José Lauri Hoffman Beira, Jussane Adame Conceição, Luiz Sebastião dos Santos, Itaíra de Fátima Ferreira Velho, Fábio Júnior Lima dos Santos, Sabrina Cunha dos Santos e Maria do Carmo Camargo declararam de forma semelhante que o acidente ocorreu no momento em que o investigado realizava a ultrapassagem de um caminhão e perdeu o controle do veículo. Todos referiram que o investigado estava em alta velocidade, superior a 120 km por hora, e que não avisou ninguém sobre a necessidade da utilização do cinto de segurança. Ainda a maioria dos relatos refere que o veículo estava com excesso de lotação e que era comum o fato do investigado andar em excesso de velocidade. Referiu-se também que o investigado não auxiliou no socorro às vítimas. Juntou-se procedimento ao laudo policial realizado no tacógrafo do veículo. O laudo constatou que o veículo, dia 7/2/2012, às 7h25, atingiu a velocidade máxima de 130 km por hora. Constatou-se ainda que no horário das 17h34, os registros traziam informações associadas à desaceleração a partir de uma velocidade de 115 km até 104 km por hora. E em consequência disso, em sequência até o repouso. Conforme o levantamento do acidente de trânsito rodoviário, elaborado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, a pista na hora dos fatos estava molhada e derrapante. Ainda a velocidade máxima permitida no local é de 80 km horários. Visando verificar a existência da referida mancha de óleo na pista, realizou-se contato conforme certidão com o policial militar Jonas Amir, o qual afirmou que não havia nenhuma mancha de óleo na rodovia. Foram expedidas cartas precatórias para a oitiva dos 2 policiais que compareceram no local do crime. Diante desses fatos, os depoimentos dos passageiros demonstram que o investigado, além de não ter orientado quando a utilização do cinto de segurança, transportava excesso de pessoas e em alta velocidade. Além disso, efetuou ultrapassagem perigosa, desconsiderando as condições climáticas, de modo que resta demonstrada a inobservância de seu dever de cuidado. Assim, indicia Vianney Lima dos Santos pela prática dos crimes previstos nos artigos 302
e 303, 6 vezes, do Código de Trânsito Brasileiro, ambos com o artigo 70 do Código Penal. Outro sim, os depoimentos dos passageiros indicam que a imprudência do indiciado era comum, fato completamente incompatível com a atividade por ele realizada. Assim, considerando o disposto no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, represento, pela suspensão da habilitação do indiciado Vianney Lima Santos, visando a garantia da ordem pública. São Francisco de Paula, 5 de dezembro de 2012. Delegado Daniel, delegado de polícia de São Francisco de Paula. Isso é apenas, senhor presidente. Se o senhor me perguntar se eu estou satisfeito, eu estou triste. Estou triste porque a comunidade congesense, os vereadores que me acompanharam na legislatura passada, são testemunhas de que muitas vezes, por esta mesma tribuna, eu fiz referência a esse cidadão e a outros também motoristas da saúde que trafegavam quase que diariamente em altíssima velocidade. Foi posto como mentira as minhas afirmações, e eu lembro que deve ainda estar gravado nos anais desta casa, de que eu dizia que eu não queria ver e jamais ajudar a juntar pedaços de pessoas que eram transportadas para outros municípios em busca de saúde. Pois, infelizmente, isso aconteceu. E para concluir, ainda o que mais me dói saber é de que no dia em que eu fiz essa denúncia, de que o citado motorista trafegava em altíssima velocidade pelas rodovias deste Rio Grande, no dia seguinte, o vice-prefeito da época, da porta da Câmara, a esse lado da rua, fez referência ao citado motorista em tom de deboche, dizendo: aí fulano de tal, filho do Flávio Castilhos. Ao invés de ter trazido desse cidadão e repreendido, porque nada mais eu queria, nada tenho contra a própria pessoa desse cidadão, ou de quem quer que seja, apenas no meu ofício de zelar pela comunidade deste município. O que, infelizmente, por falta de uma atitude realmente de um administrador do município, tivesse chamado a atenção, talvez hoje a família da Laurita não chorasse ainda a sua ausência e nós não tivéssemos que estar aqui nesse momento, passando a comunidade bonjosuense, que um cidadão da nossa terra, que um irmão, que um companheiro da nossa comunidade será julgado, e talvez que julgamento terá apenas por ter na sua convicção: esse vereadorzinho não sabe nada, eu vou correr, eu vou andar, eu posso, eu tenho o veículo na minha mão, talvez dissesse, eu tenho as minhas costas quentes. Muito obrigado, desculpe, vereadores, vereadoras, comunidade bonjosuense. Muito obrigado. Dando prosseguimento, não quero usar o espaço de líder do vereador Osmar e do PSDB para fazer a sua apresentação. Então nós convidamos o vereador Jaziel, que no espaço de líder do vereador Osmar e também do PSDB, pode usar então seu espaço. Boa noite, presidente, boa noite, vereadora, vereadores e a comunidade presente neste momento.
Em primeiro lugar, eu agradeço a todos pela oportunidade e quero colocar aqui em relatório rapidamente algumas coisas que a gente já cooperou, né, nesse início de gestão. A gente esteve há poucos dias no município do Timbé do Sul, onde entregamos, participamos lá do lançamento do edital da Serra da Rocinha. E já fica aí o convite, pessoal, que dia 2 de abril vai ser abertas as propostas, né, na cidade de Florianópolis. E eles fizeram esse convite que após alguns dias, então, as empresas vão apresentar a proposta, após alguns dias vai se iniciar a obra. A previsão é que seja, então, ali por junho ou julho. Essa é importante rodovia que vai nos interligar, né, com Santa Catarina. E naquela ocasião, então, a gente entregou para a ministra Ideli Savati um pedido em relação à ponte das Goiabeiras. Eu deixei na mesa dos vereadores uma foto da situação que está a ponte, né? E aí, para que ela nos ajude, porque ela está hoje, né, junto ao governo federal, então, assim que receber algum ofício a respeito desse assunto, eu quero transmitir aqui. Mas, pessoal, eu queria mostrar para vocês alguma coisa sobre a educação aqui de Bom Jesus e chamar a atenção e também citar o que algumas pessoas da nossa comunidade estão fazendo aqui e que eu fiquei feliz aí de algumas coisas já que eu soube hoje. Pessoal, aqui então mostra o índice só sobre educação, tá? Então a evolução que teve de 2000 a 2010, mas há um fator que nos coloca hoje na posição 3.478. O que pesa hoje e prejudica nós é que existem 7% de pessoas analfabetas em Bom Jesus. Então, é um número que varia entre 500 a 900 pessoas que não sabem ler e já tem mais de 15 anos. Então, esse é um problema de todos nós, né, e que precisa ser resolvido. E a gente, então, quer levar estamos trazendo esse ao conhecimento dos vereadores e da comunidade e vamos bater sobre essa tecla. Nós estamos abaixo da média do Rio Grande do Sul, esse gráfico aqui naquele setor azul ali aparece Bom Jesus, um pouquinho abaixo, e estamos acima da média nacional. Pode passar, Flávio. Aqui nós ganhamos, na questão de analfabetismo, nós estamos só à frente de Jaquirana e São Francisco, dos municípios que nos rodeiam. Os outros têm índices menores do que nós. Pode passar que no outro fica mais clara essa informação. Bom Jesus, então, tem 7,94 de pessoas acima de 15 anos analfabetas, né? E veja que alguns municípios têm excelência, como Caxias do Sul, né? E eles fazem um trabalho fantástico lá de alfabetização. Houve a redução já de 18% das pessoas que são eleitores analfabetos, né? Nós ainda temos 407 pessoas que votam e não sabem ler, né? Pode passar. Essa informação pode passar também. E esse é o dado, né, dos 400 eleitores analfabetos do TRE. Segundo o IBGE de 2000, são 1.304, só que ali ele conta as crianças, né? E segundo a Fundação de Estatística, acima de 15 anos são 915. Mas é um dado que ele é um pouco menos, e a gente está pedindo para o pessoal do IBGE nos apurar melhor a cidade para a gente ter o número exato. Pode passar. Aí foi feito um levantamento de quantos analfabetos tem em cada região do nosso município, tá? Pode passar. E assim, pessoal, o que isso pode acontecer? Se for feito um trabalho que a gente vem pedir, né, para a nova administração, até hoje eu estive reunido com a secretária de Educação, e a gente vai preparar melhor esse material e entregar, porque se nós conseguirmos reduzir abaixo de 4, nós já recebemos um selo, né, do município livre de analfabetismo. Então, nós precisamos aí melhorar. Aumenta a arrecadação, porque o governo hoje manda, calculado ali sobre o índice de retorno do ICM, alguma coisa sobre essa parte.
E é uma forma de gerar mais de 20 empregos em Bom Jesus, porque o governo federal paga R$400 para as pessoas ensinar os outros a ler. Então, é uma maneira também de gerar emprego e renda no município. Então, nós temos um desafio grande pela frente. Nós precisaríamos, então, treinar em torno de mais de 100 pessoas por ano, né, para que a gente atingisse esse índice. Fica o desafio de encontrar pessoas dispostas a ajudar e também de nós ajudar a localizar onde estão essas pessoas. O que eu soube é que a professora Selma esteve participando dessa informação em Vacaria, e a Sinara Bom, ela teve uma turma no ano passado e já está fazendo a matrícula. Mas, pessoal, precisa mais pessoas estarem envolvidas para nós combater esse problema que Bom Jesus tem. Aqui há alguns comentários, né, sobre os que eu comentei, que então o governo paga para se treinar turmas de 10, 15, 20 pessoas. No interior pode ser turmas menores, né? E quem sabe a Secretaria de Educação possa se engajar com isso e ir até as comunidades onde estão, né, os problemas maiores. E aí, só apenas 64 cidades no Brasil já conseguiram esse selo do MEC, né? E não é difícil. Vocês observaram ali que não é difícil. Então, eu quero contar com o apoio de todos e que essa administração observe isso, porque vai melhorar grandemente a nossa colocação em nível nacional. Então, sobre a alfabetização era isso, né? E assim que a gente chegar a essas informações que o IBGE ficou de nos passar, a gente vai repassar para a administração. Mas eu queria fazer um pedido para a mesa, que um outro projeto muito importante é o seguinte, que nós pedir para o prefeito, né, solicitar aos engenheiros do município que elaborem um projeto de uma ponte para interligar Caraúna e Matemático, que aquela comunidade reivindica isso, e que, como a gente tem acesso, né, o PMDB tem acesso ao ministro do Turismo, é uma maneira de integrar aquelas comunidades para aproveitar as potencialidades turísticas em torno da uva, de cachoeiras bonitas que tem, de casas antigas naquela região. Então, é possível que a gente possa levar essa planta até o ministro do Turismo e pedir essa ponte lá. Então, fica o nosso pedido para que seja solicitado ao prefeito o projeto. Era isso minhas palavras. Obrigado. Obrigado ao vereador Jaziel. Parabéns pelo seu empenho, pela belíssima apresentação e pelo tema tão oportuno abordado na sessão do dia de hoje. Eu declaro encerrada a nossa reunião ordinária e convoco a todos para a próxima reunião, dia 18 de fevereiro, às 18h30.